Bom dia, eu sou a Gabriela, represento aqui a Secretaria Estadual de Saúde, onde estamos começando o primeiro webinário de urgência e emergência. Por que o webinário? Porque ele vai atingir a maior parte dos municípios do estado do Amazonas. Hoje, contamos com a presença do nosso ilustre diretor da IPA, Instituto de Prática Avançada, Rafael Limeira, que também é doutorando e também é enfermeiro especialista do SAMU. E eu espero que vocês aproveitem a aula e lembre-se, o Estado do Amazonas, mais precisamente a Secretaria do Estado, investe sempre na capacitação dos profissionais. Obrigado, muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Eu me chamo Rafael Limeira. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, em nome da enfermeira Gabriela, minha colega de trabalho, que hoje aqui representa a Secretaria de Estado de Saúde. E, atualmente, eu sou doutorando na UFSC, onde realizo atividades de pesquisa. Fiz o meu mestrado aqui na UFAM, no Amazonas, tenho muito orgulho disso, e atualmente também tenho aulas aqui na UEA. Quando eu recebi esse convite da nossa amiga para falar um pouco de suporte básico de vida, foi muito bem quisto, muito bem aceito, porque nós já temos 15 anos, uma década e meia de curva de experiência em urgência e emergência e com paciente crítico, mas o suporte básico sempre vai ser as meninas dos olhos, porque é o básico de essencial, e não básico de pouca coisa. Então nós vamos falar hoje aqui, especificamente, a pedido, de RCP, de reconhecer uma parada cardiorrespiratória, como realizar as manobras com qualidade, e também vamos falar de engasgo e as manobras de desengasgo. Então, trago a vocês aqui uma estatística que é muito interessante, se vocês observarem, o último ano aqui data 2020, porque nós começamos esse acompanhamento em 2011, um acompanhamento internacional, e traz um impacto muito grande das PCR, das paradas cardiorrespiratórias dentro do hospital e daquelas fora do hospital. O que eu chamo a atenção a vocês aqui? Que a RCP por pessoa presente no local, ela gira em torno de 40%. Isso com dados do exterior. Se nós pegarmos e imaginarmos no nosso país, isso é muito aquém do necessário. As PCR fora do hospital, elas têm uma taxa de sobrevivência em torno de 10%. Isso é muito pouco, uma taxa de 1 a cada 10 pessoas acaba sobrevivendo. E dentro do hospital, por contar com uma equipe de saúde que acompanha esses pacientes, essa taxa já é um pouco mais elevada, em torno de 26%. Então eu trago essa estatística para reiterar, para ratificar a preocupação de vocês que estão aí assistindo com a parada cardiorrespiratória. Se nós entregarmos o nosso melhor, essa é a taxa de sobrevivência do paciente. Eu preparei uma apresentação bem lúdica, quando nós vamos falar de suporte avançado, suporte básico, às vezes pode cansar um pouquinho, pode ficar um pouco carregado com muitos slides, então eu preparei algo bem lúdico, carregado com imagem, para que nós possamos entender da melhor maneira. Então, as cadeias de sobrevivência, muitos alunos meus têm muita dificuldade, às vezes, em entender essas cadeias. O que nós precisamos frisar? Na cadeia de sobrevivência, toda a cadeia ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. O que quer dizer isso, Rafael? Não adianta nós darmos muita atenção para a RCP de qualidade, que obviamente é muito importante, e esquecermos de todos os elos, porque ela é uma cadeia. E essa cadeia faz parte de um sistema, de um processo de sistema que impacta no desfecho do paciente, na satisfação, na qualidade, na segurança. E que vai entrar na melhoria contínua da qualidade, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, com educação continuada para levar para os nossos colegas do interior e também da capital. Então, nós temos a cadeia de sobrevivência aqui em tela do adulto. Ela é dividida em duas. Acima, a PCR dentro do hospital e abaixo, a PCR fora do hospital. Ela tem algumas diferenças sutis, mas são bem próximas. Eu vou começar falando para vocês da PCR fora do hospital, que é essa imagem abaixo. O primeiro elo, ele diz respeito ao acionamento e reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência, que aqui no nosso país é o SAMU e o Corpo de Bombeiro. O que nós precisamos prestar bastante atenção é que na PCR fora do hospital, nós vamos envolver a comunidade. Nós dependemos
do paciente, dos familiares, reconhecer os sintomas, reconhecer a parada cardiorrespiratória, aplicarem RCP de qualidade e usarem um desfibrilador externo automático o mais rápido possível. Diferente da cadeia dentro do hospital. Então, esse elo aqui diz respeito a reconhecer e acionar. Reconheceu prontamente, você aciona o serviço médico de emergência. O segundo elo, ele diz respeito a RCP de qualidade, que eu vou mostrar para vocês logo à frente, que é diferente você fazer RCP do que você fazer uma RCP de qualidade, que é isso que nós, profissionais de saúde ou não profissionais com treinamento, devemos fazer. O terceiro elo é de rápida desfibrilação. Nós temos alguns tempos sensíveis durante a parada cardiorrespiratória, e o primeiro deles é a fase elétrica. A maioria das paradas fora do hospital, ela acontece com um ritmo chocável, que a gente chama, que é a fibrilação ventricular e a ataque cardíaco ventricular sem pulso. Nesses ritmos, nós devemos desfibrilar o paciente o quanto antes, cerca de 4 minutos, para entregar ele de volta para a sociedade com o mínimo de sequela possível. O outro elo, que tem um desenho de uma ambulancinha aqui, como vocês podem acompanhar, é o elo da ressuscitação avançada. Nesse momento, os profissionais de saúde e a comunidade, os leigos, todas as pessoas que já fizeram algum tipo de atendimento, eles se comunicam, o elo se entrelaça. Então, chega a ambulância do SAMU ou do Corpo de Bombeiro, dependendo do tipo de serviço, e presta um suporte avançado. Nós hoje falaremos aqui de suporte básico. Mas o suporte avançado, ele continua esse básico de essencial. Essencialmente, você deve fazer uma compressão de qualidade e desfibrilar esse paciente. O que vai entrar nesse avançado? Tudo além do básico. Além de compressão e desfibrilação precoce, medicação, uso de desfibrilador manual, via aérea avançada, tudo além do suporte básico entra aqui nesse elo. E o outro elo, que ele já não é tão recente assim, é o cuidado pós-PCR. Nós sabemos que o paciente que retorna de uma parada cardiorrespiratória, que tem retorno da circulação espontânea, ele não volta bem. Não adianta nós pensarmos que ele vai voltar muito bem, porque ele tem lesão do miocárdio, tem lesão cerebral e ficou muito tempo de isquemia. Quando tem esse mecanismo de isquemia e reperfusão, o corpo libera muito pró-inflamatório. Tem uma resposta sistêmica muito grande e o paciente ele vai se encontrar num período sensível, pelo menos por 24 horas. Então, nós objetivamos alguns dados de pressão, de gasometria, de oxigenação, para tentar alcançar nesse período, para que o paciente não venha ter uma nova parada cardiorrespiratória. E por último, e não menos importante, é o último elo que foi anexado a essa cadeia de sobrevivência, que é o elo de recuperação. Vocês podem observar que aqui temos 2 bonequinhos. E não é por acaso, porque representa um coletivo. O elo de recuperação, ele olha para o paciente, esse paciente que ficou um tempo em parada cardiorrespiratória e retornou, será que ele não vai precisar reabilitar? Então, nós, como profissionais, como parte de um sistema, como vocês observam aqui na imagem, nós devemos pensar nesse elo como forte. Esse paciente tem que reabilitar. Ele tem que ser entregue à sua família e entregue à sociedade o mais próximo do pré-evento possível. Mas não só o paciente, a gente tem que pensar também nos familiares. Esse paciente ele tinha familiar, às vezes ele era o único que provia o sustento da casa, tem uma gama de fatores, né? Multifacetado. Então nós devemos também recuperar esses familiares. E não só o paciente e os familiares, mas recuperar o profissional. Vocês aí que são profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, enfim, todos que têm contato com o paciente em parada cardiorrespiratória, e principalmente nos extremos de idade, bebês e idosos, a gente fica impactado, fica abalado quando atende. Eu, com 15 anos de profissão, de experiência em paciente crítico, eu sempre fico impactado com os atendimentos que eu faço. E eu sempre falo para os meus amigos, o dia que a gente não sentir mais nada, é o sinal que algo está errado. Então, aqui nesse elo, a gente olha para o profissional. O profissional tem que ser acompanhado. Em casos de óbito ou um atendimento bem impactante, é recomendado, inclusive, o acompanhamento psicológico. Então, vejam a importância de tratar a cadeia como igualitária. E aqui em cima, nós temos o elo da PCR dentro do hospital, PCR intra-hospitalar. Qual que é a diferença, Rafael? É que dentro do hospital nós vamos ter os profissionais de saúde, nós não vamos contar com o APH, com o
os leigos na cena, que é muito importante na extra. Aqui, esse primeiro elo, ele diz respeito a reconhecimento e prevenção precoce. Lá no hospital, os pacientes, antes de evoluírem para uma parada cardiorrespiratória, eles começam a apresentar sinais, determinadas alterações hemodinâmicas, de níveis de consciência, respiratórias, que não vai dar para a gente trabalhar aqui, mas os profissionais da saúde, quando treinados, eles observam esses sinais e tentam prevenir o desfecho da parada cardiorrespiratória. E aqui, o acionamento do serviço médico de emergência, que faz uma alusão ao elo do APH, ele diz respeito a acionar os profissionais do time de resposta rápida, ou equipe médica de emergência, equipe de resposta rápida. Nós temos várias nomenclaturas. O que é isso? São profissionais que trabalham só com atendimento de pré-PCR e PCR dentro do hospital. É como se fosse um SAMU dentro de um hospital. Então, você combina códigos para acionamento, o paciente está deteriorando, ou ele já evoluiu para PCR, essa equipe ela é acionada, normalmente composta por médico, enfermeiro, técnico e um fisioterapeuta, para que atenda esse paciente, previna a parada cardiorrespiratória. Se o paciente já tiver em PCR, essa equipe vai atender esse paciente. Por quê? Nós vamos falar que eles são equipe de alta performance. Não é que eles são melhores, mas são pessoas extremamente treinadas que trabalham só com isso e vai entregar a melhor chance para o paciente. O elo de rápida desfibrilação é a mesma coisa, cuidado pós-PCR é a mesma coisa do extra-hospitalar e o de recuperação também. Então tem essas mudanças sutis que vale muito a pena a gente dar atenção. Mas e a criança, como que fica? Também temos cadeias de sobrevivência. Eu chamo a atenção de vocês para a gente pensar que para tudo na vida tem cadeia de sobrevivência, para nós que somos profissionais que trabalhamos com emergência. Então nós vamos falar aqui de algumas cadeias, mas tem cadeia de sobrevivência para infarto, para AVC, para afogamento. Essas daqui dizem respeito à parada cardiorrespiratória. Nas crianças, dá uma discreta mudada. Por quê? As causas da parada cardiorrespiratória em crianças, elas diferem dos adultos. Os adultos, predominantemente, são causas cardíacas, e as crianças são causas hipoxêmicas. Então, por óbvio, nós vamos priorizar algumas coisas. Do mesmo modo, acima vocês conseguem enxergar a cadeia com os elos da parada dentro do hospital e abaixo fora do hospital. Aqui fora do hospital, nós temos um bonequinho com um desenho de cinto de segurança. Não para lembrar de um carro, mas para lembrar da prevenção, certo? A criança, como nós conhecemos as causas que predominam a hipoxemia, então nós vamos prevenir engasgo com líquido, com sólido, e diversas causas hipoxêmicas das crianças. O acionamento do serviço médico de emergência continua, você tem que reconhecer e acionar o quanto antes. RCP de alta qualidade para a criança, continua também. Vai ter uma diferençazinha que eu vou mostrar para vocês logo à frente. E aqui a gente não fala em desfibrilação, a gente fala em ressuscitação avançada, diferente do adulto. Por quê? Porque eu já disse para vocês que as causas diferem. É muito melhor eu tentar garantir logo a oferta de oxigênio e outros mecanismos de ressuscitação avançada do que pensar em desfibrilação para a criança. Porque as crianças, os bebês, e crianças, eles param por hipóxia e não por causas cardíacas, em geral, de modo geral. Cuidado pós-PCR e recuperação também são alvos que a gente mantém muito semelhante ao adulto. E aqui dentro do hospital é bastante semelhante, reconhecimento e prevenção, acionamento, RCP de alta qualidade, com as diferenças que vamos ter nessa faixa etária. De novo, ressuscitação avançada, mesmo que o símbolo seja de um desfibrilador, a gente vai priorizar sempre a ressuscitação em detrimento à desfibrilação, por conta das causas que levaram à parada. Cuidado pós-PCR e recuperação. Nessa próxima imagem, eu trago uma pirâmide da proficiência dos socorristas, dos profissionais. Essa pirâmide sempre a gente traz nos cursos de suporte básico e suporte avançado de vida, que são cursos reconhecidos internacionalmente, para que nós tenhamos noção, tenhamos a própria percepção onde que nós nos encontramos. Não tem nenhum problema o profissional ter mais afinidade com a atenção básica, ter mais afinidade com a área de cirurgia, com o ambulatório, nossa área de atuação, independente da sua formação, ela é um leque muito grande. Mas quando você trabalha na emergência, você tem que ter o treinamento, pelo menos básico, para atender esses pacientes. Então, aqui na base da pirâmide, são profissionais com um mínimo de treinamento e os leigos, que durante uma parada cardiorrespiratória,
pelo menos compressões torácicas de qualidade tem que ser feito nesses pacientes. É aqui no meio da pirâmide, que é quase proporcional à base em quantidade de treinamento, digamos assim, nós temos a obrigação de fazer RCP de qualidade e intercalar com ventilação de resgate. Então, quem já passou por suporte básico de vida, seja nacional ou internacional, o mínimo de treinamento, sabe ventilar, sabe reconhecer, tem que fazer intercalado com ventilação. E aqui no pico da pirâmide, que a gente pode notar que a minoria, por conta do treinamento, são equipes de alta performance, que vão lançar mão de todos os mecanismos que a literatura traz para a gente aplicar a esses pacientes. E a grande pergunta que nunca se cala: o que eu devo fazer? Que caminho eu devo seguir? ABC? CAB? Para onde eu vou? Então eu trouxe uma frase aqui que a gente tem que se lembrar sempre de avaliar primeiro, para depois executar uma ação. É comum, na hora que um paciente está mal, está ruim, está indo com desfecho, caminhando para um desfecho ruim, o profissional fica um pouco apavorado, entre aspas, porque não tem contato com aquilo e acaba executando o procedimento sem indicação. Então, nós profissionais, e também leigos treinados, a gente sempre tem que pensar o seguinte: primeiro eu avalio, depois eu executo. Não existe pecar por excesso na emergência. Primeiro a gente avalia, identifica e depois executa para poder sanar o que o paciente precisa. Então, que caminho eu vou seguir? Se é o ABC, de abrir vias aéreas, boa ventilação e circulação, e depois os outros pneumônicos, ou se é a B, compressão, abertura de via aérea e ventilação, vai depender da minha avaliação, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, nós temos alguns mecanismos de lembrar da avaliação que a gente tem para o paciente. Tem diversas imagens, pneumônico, mas eu trouxe aqui uns que eu acho bastante interessante para vocês terem consigo. Quem está assistindo agora, faz um print da tela, volta, assiste de novo e pega esse bizu, esse pneumônico aqui, que vai te ajudar bastante. Então, você vê um paciente que precisa de ajuda, a aparência geral dele está ruim, você vai chegar e vai checar a responsividade. Por quê? Nós vamos entender que é uma tríade para o paciente em parada cardiorrespiratória. Ele não tem que ter responsividade, consciência, ele não tem pulso, ele não respira. Então, eu devo checar isso. Se ele não apresenta essas respostas, eu vou caminhar para o CAB, que vai ser as condutas durante uma parada cardiorrespiratória. Agora, se ele apresenta respiração, pulso, por exemplo, eu vou lançar mão de outros mecanismos em detrimento da reanimação cardiopulmonar. Então, primeiro aqui, na primeira imagem, é a responsividade. Quando vocês assistirem a aula prática, vai ficar muito mais fácil, muito menos abstrato imaginar isso. Mas como que eu vejo a responsividade? Você toca vigorosamente, bilateral nos ombros. Nos dois ombros você chama, bem vigoroso, imperativo, o nome, se você sabe, ou senhor, senhora, e bate nos ombros ao mesmo tempo que chama para ver se essa vítima responde. Se ela responde, ela não está em parada cardiorrespiratória. Agora, se ela não responde, você tem que pedir ajuda. Essa é uma dúvida muito frequente. Em que momento que eu devo pedir ajuda? Você vai pedir ajuda depois que você verificar que uma vítima não responde. Por quê? Porque se alguém não te responde, não tem responsividade, ele precisa de ajuda. O SAMU vai ter que chegar para poder avaliar melhor esse paciente e remover para o hospital, correto? Mas não é depois que eu checo o pulso e a respiração. Porque se eu deixar para chamar depois, às vezes o calor da emoção pode interferir na minha avaliação e eu esqueço de chamar ajuda. Eu sozinho não consigo fazer muita coisa, eu preciso de ajuda. Então, de todo modo, esse paciente vai precisar de ajuda. Não responde, chama ajuda e pede um DEA. Se vai precisar do DEA ou não, é outra conversa, mas vocês têm que pedir ajuda e pedir um DEA. Depois a gente vai verificar o pulso e a respiração. Para profissionais da saúde que estão assistindo e que vão assistir, nós precisamos verificar o pulso, porque nós temos formação para isso, conhecemos de anatomia e sabemos palpar pulso central, tá? Não é pulso periférico. Para os leigos que eventualmente vão assistir também, não precisa palpar pulso, vocês só vão observar a respiração. E como que a gente faz? Nós vamos palpar o pulso e olhar a respiração, a elevação visível do tórax. Você expõe o tórax da vítima, tira a camiseta, a blusa ali, e olha se tem elevação visível do tórax. Não tem, não respira. Palpa o pulso central. Não sinto o pulso, não tem pulso. Quanto tempo que eu devo fazer isso? Não menos que 5 e não mais que 10 segundos. De 5 a 10 segundos
é a palpação do pulso e a verificação da respiração. Certo? Agora eu sei se o paciente está parado ou não. Aí eu vou seguir aqueles caminhos. Ou eu faço manobra de RCP, ou eu vou fazer o suporte para esse paciente. Então, eu coloquei alguns mnemônicos aqui do lado, que é o CAB, CCABD e CCABD, para as duas situações. No paciente parado, no paciente que não está parado, essa primeira imagem, você lembra sempre do C, para nunca esquecer disso que eu já falei para vocês. O que eu tenho que fazer? C, checar, sempre checar alguma coisa. Eu checo a segurança da cena, checo a segurança da equipe, ok. Depois eu vou checar a responsividade do paciente, sempre C, de checar. Não responde, já vou chamar ajuda, C também. Depois que eu chamar ajuda, eu vou checar de novo o quê? Pulso e respiração. Beleza, meu mnemônico C me ajudou bastante. Depois o A é de abertura da via aérea, por quê? Depois vem o B de boa ventilação. Não vai adiantar eu ventilar um paciente se ele tem a via aérea fechada. Eu tenho que garantir primeiro a via aérea aberta desse paciente para depois ventilar. E aqui o D entra como avaliação secundária do estado neurológico. Por quê? O paciente não está parado. Não está parado, não utiliza o DEA. Qual que é a diferença no paciente parado? Que aqui, o nosso C, além de checar o pulso e a respiração, nós temos mais um C aqui, que é C de compressão. Identificou que o paciente está em parada cardiorrespiratória, não responde, não tem pulso e não respiração, C. Aí C, A, B, que não responde, não tem pulso e não tem respiração, precisa de compressão. A gente precisa mimetizar um coração batendo para esse paciente através da compressão cardíaca. E depois o A de abertura da via aérea, B de ventilação e D de desfibrilação. O D aqui ele entra como desfibrilação. Chegou o DEA, você tem que aplicar o DEA e desfibrilar esse paciente o mais precocemente possível. Nesse slide anterior, nós temos a avaliação de SBV, que a gente chama, e a avaliação primária, junto. Compilei para que nós possamos entender mais rápido, de forma mais hábil. E a avaliação secundária, Rafael, o que é? Também tem mnemônico para isso. Eu quero que vocês lembrem do SAMPLE ou do SAMPLA, dependendo da literatura. O paciente não está parado, consegue te responder, ou tem um familiar para responder algumas questões, você vai colher uma história. Mas que história que eu vou colher? Eu vou ficar perdido, lembrando da faculdade, perguntando um monte de coisa aleatória? Não. Você lembra do SAMPLE. Cada letra faz alusão a uma investigação. O S, primeiro S aqui em cima, é de sinais vitais, sinais vitais e sintomas. Você pergunta para o familiar ou para o próprio paciente se ele consegue te responder. O A de alergias. Esse paciente tem alergia a medicamento, a alimento, ao pólen. Ele apresenta principalmente a medicação. Você tem que se assegurar se esse paciente relata ou não alergia. Medicamentos. Que medicamento esse paciente toma? A longo prazo? Começou a tomar recente? Então você faz esse questionamento. P de passado médico. Vê o histórico de comorbidade do paciente. Esse paciente é hipertenso, diabético, tem alguma doença em tratamento, por exemplo, neoplasia, enfim, qualquer comorbidade que ele possa relatar para você, ou ele ou o familiar. Líquidos, aqui é muito importante lembrar desse L. Líquidos / alimentação. Porque você vai estar tratando de um paciente que pode ter rebaixamento do nível de consciência e pode regurgitar, pode vomitar e ter broncoaspiração. Então, se o paciente tem um tempo de jejum prolongado, não relata ter ingerido líquido, alimentação recentemente, você fica um pouco mais tranquilo quanto a isso. Mas e se ele relatar, ou familiar, que há meia hora, 40 minutos, ingeriu bastante líquido, comeu demasiadamente, você vai ficar muito preocupado com broncoaspiração. E evento ou ambiente, principalmente focado no que iniciou esse acontecimento de agora. Nada de dispersar e perguntar de coisas muito aleatórias que não tem nada a ver com o evento daquele momento. Então, sample, faça um print, que vale muito a pena vocês carregarem consigo. E agora chegou o momento da gente entender. Paciente parado, reconheci que ele não responde, não tem pulso, não tem respiração, eu preciso fazer a minha RCP. E eu disse para vocês no início que a RCP é diferente de uma RCP de qualidade. Então, profissionais da saúde, se nós executarmos uma RCP padrão, com todas as recomendações, nós vamos conseguir ofertar para esse paciente 30% do débito cardíaco. Então, nós estamos aqui no nosso basal, saudável, eu estou com 100% eficaz no meu débito cardíaco. O paciente em PCR, ele zero, o coração está parado. Quando eu aplicar
tudo no padrão, sem desviar nada da recomendação, mesmo assim eu só vou atingir 30%. Friso para vocês terem dimensão de quão grave é a situação. Então a gente deve ter um esforço muito grande para poder fazer tudo certinho para atingir esses 30%. Quando a gente faz, nós vamos priorizar o cérebro e o coração. O restante do corpo, do organismo, o mecanismo de compensatório, ele vai ficar isquêmico. Por isso que o paciente volta grave. Então, quando você faz uma RCP eficaz, você vai priorizar coração, cérebro e pulmão. Então, o restante do corpo vai ficar isquêmico, não tem jeito. E essas imagens, a gente vai comentar como que é a RCP de alta qualidade. Vai depender da posição do socorrista. Aqui tem um desenhozinho, você tem que se posicionar muito bem. A posição, você vai angular próximo, lateral ao paciente, aí depende do seu tamanho do tronco, você vai ficar mais próximo ou mais longo, mas o interessante é que você faça uma posição de pêndulo, bem vertical à linha do externo do paciente, para que você use o peso do seu tórax, porque se você se cansar, a exaustão, você pode se tornar uma segunda vítima e pode também não fazer uma RCP tão eficaz assim. Então, a posição é o primeiro ponto. E onde que eu vou fazer essa compressão? Para não ter erro, linha mamilar. Grava. Linha mamilar é onde eu posiciono as minhas mãos. Ah, tem desvio de mama, tem mastectomia, alguma variação anatômica, terço médio inferior do externo, um pouco mais técnico. Mas grava a linha mamilar que não vai ter erro. E qual parte da minha mão que tem que ir no tórax do paciente? Isso também vai impactar na qualidade da RCP. Se eu colocar as falanges, a palma da minha mão, não vai funcionar muito bem. Eu tenho que colocar o calcanhar da mão, entre aspas, a região hipotenar, que é onde eu vou conseguir aplicar essa compressão com mais eficácia. Pronto. Agora eu trago para vocês a profundidade. Quando a gente realiza essa manobra, nós estamos literalmente imitando um coração batendo. O coração está parado. Ele não faz sístole e não faz diástole. Então, nós devemos mimetizar, imitar esse movimento. Então, eu devo apertar esse coração com força para poder pressionar o músculo cardíaco e mandar o sangue para o corpo. Isso é sístole. Mas, se eu apertar muito superficial, eu não consigo mandar esse sangue. Então, eu devo apertar numa profundidade de 5 a 6 centímetros. Aqui na imagem, 5 centímetros, para ficar muito claro para vocês não esquecerem. Mas o ideal, se você tiver um bom treinamento ou dispositivo de feedback para acompanhar, é de 5 a 6 centímetros a profundidade. Aí eu trago para vocês também a velocidade. Com que velocidade, a frequência que eu devo comprimir? Não menos que 100 e não mais que 120 por minuto. De 100 a 120 compressões por minuto. O ideal, se tiver uma liderança orientando ou dispositivo de feedback, é que você busque a média de 110. Outra coisa importante é o retorno total do tórax. Do mesmo modo que eu devo comprimir esse coração, eu devo permitir uma diástole, né? Mimetizar uma diástole. Eu devo permitir que o coração relaxe e tenha sangue, tenha pré-carga para poder eu comprimir de novo e mandar sangue para o organismo. Isso a gente chama de retorno total do tórax. Não adianta eu comprimir 6 centímetros, 5 a 6 centímetros, sem permitir que o tórax retorne. Não vai adiantar, não vai ter qualidade. Então eu tenho que comprimir e permitir o retorno total do tórax. Percebam que é diferente, até agora, eu dizer que estou fazendo RCP e eu fazer uma RCP de qualidade, muito diferente. Então, frisem isso que eu estou falando para vocês. E aqui eu trago uma imagenzinha da relação compressão-ventilação. Nós, profissionais, estaremos no centro ou na base da pirâmide de treinamento, né, de performance dos socorristas. Então, nós teremos que ofertar ventilação para esse paciente. Hoje, nós estamos falando de suporte básico. Então, eu vou falar para vocês da relação compressão-ventilação de 30 para 2. O que é isso, Rafael? A cada 30 compressões que eu executar, eu faço 2 ventilações para o paciente. Abro as vias aéreas e faço 2 ventilações. Isso eu vou repetir durante 5 vezes, 5 ciclos. Aí, então, que eu vou parar para poder checar o pulso, ver se esse meu paciente teve retorno da circulação espontânea, se ele voltou. E aqui embaixo eu trago a imagenzinha de um relógio, para poder falar para vocês que nós temos que minimizar interrupções. Aqui embaixo nós temos compressões torácicas, interrupções e novamente compressões torácicas. Para a gente entender que cada vez que a gente para a compressão, o débito cardíaco vai a 0. E a pressão de perfusão coronária que irriga
o músculo cardíaco, ele também vai a zero. Mas ele não volta numa pressão de perfusão ideal para o meu paciente ter chance de ter um retorno da circulação espontânea. Ele vai voltar de ordem crescente, escalonado, né? Demasiadamente devagar. Então, ele demora algumas compressões para voltar no meu platô, no meu pico e no meu platô. Então, por isso que a gente fala, RCP de qualidade minimiza interrupções. Se eu tiver que parar para qualquer coisa, no máximo 10 segundos, buscando sempre, quem tem alta performance, limitar essa parada a 5 segundos. Com isso, eu garanto a minha fração de compressão torácica. Ah, é um nome diferente para vocês? Não se preocupem. O que é fração de compressão torácica? Fração de compressão torácica é o percentual de que meu paciente recebe compressão durante todo o tempo que ele está em parada cardiorrespiratória. Se vocês quiserem fazer o serviço de vocês coloquem um cronômetro e marquem lá o tempo de código, o tempo de PCR. E marquem o tempo que ele está recebendo parada cardiorrespiratória, subtraindo as pausas, as interrupções. Depois é só dividir o tempo de RCP pelo tempo de parada. E a gente vai atingir um percentual. Vamos ter um resultado percentual. O percentual ideal é acima de 80%. Maior ou igual que 80% do tempo ele tem que receber compressão. Por isso que a prioridade é a compressão. Prioridade em detrimento à ventilação, à intubação, a qualquer outra coisa. Meia boca, mais ou menos, a gente brinca, acima de 60%. Mas vamos buscar sempre o melhor, que é acima de 80%. Falamos então agora de qualidade da RCP. Eu vou falar para vocês do A, que é abrir as vias aéreas, e do B, que é boa ventilação. Garantimos a compressão do nosso paciente em parada cardiorrespiratória. O primeiro passo é garantir isso, é uma ordem de prioridades. Óbvio, isso é feito simultaneamente quando você se encontra num ambiente com vários profissionais, né? Mais que 2, já dá para fazer isso bem simultâneo. Mas uma ordem de prioridade, a prioridade é a compressão. Depois de garantir, nós vamos abrir a via aérea. Por quê? Eu não posso pensar em ventilar essas imagens abaixo antes de abrir minha via aérea, porque a intenção é que o ar entre no pulmão, para acontecer a troca gasosa que a gente conhece. Então, aqui tem um bonequinho com a via aérea fechada. É comum, típico, que os pacientes, quando eles se tornam inconscientes, eles relaxem a musculatura da língua e a musculatura da via aérea, e essa musculatura, ela literalmente cai com a força da gravidade e obstrui a via aérea, como vocês podem acompanhar na imagem. E o que nós devemos fazer? O primeiro passo é fazer as manobras de abertura básica, manobra manual. Nós temos duas. Para a maioria dos pacientes, que são pacientes clínicos, nós vamos fazer essa imagem aqui, que é a chin lift, ou elevação do mento com hiperextensão do pescoço. Quando você eleva o queixo do paciente, hiperestende o pescoço dele, essa estrutura ela é carregada para cima e livra a via aérea para que o ar passe livremente. Agora, no paciente que tem suspeita de trauma cervical, paciente vítima de trauma, nós também devemos garantir a restrição de movimento da coluna. Então, nós temos essa manobra aqui, que é a anteriorização da mandíbula, ou manobra de John Trust. Como que a gente faz? Você pega manualmente e anterioriza a mandíbula. A mandíbula anteriorizada, ela carrega essas estruturas da língua e da via aérea e livra a passagem de ar também. E como nós vamos executar a ventilação? Eu trago a imagem de um socorrista, uma pessoa atendendo essa vítima, e de 2. Se você tiver um dispositivo, o ideal é que os profissionais de saúde tenham no seu ambiente de trabalho, né? Eu nunca presenciei um ambiente de trabalho que não tenha esse dispositivo. É o AMBU, o dispositivo bolsa, válvula, máscara, mais conhecido como AMBU, né? Pegou muito esse nome aqui no Brasil, a gente chama de AMBU. Então, se você estiver sozinho, você vai fazer uma técnica de C e E. Com os 2 dedos, os 2 primeiros dedos, indicador e polegar, como na imagem aqui, vocês vão fazer um C. E com os 3 dedos que sobrarem, vai formar a letra E. Para que eu lembro disso? Porque eu tenho que causar uma vedação da interface com o rosto do meu paciente. Essa interface é a máscara, ela tem que ser posicionada no rosto do paciente e não deve permitir o escape de ar. Porque eu vou fazer a minha compressão da bolsa, vou ambusar o meu paciente no intuito desse volume ir para o interior do pulmão do paciente e ter um volume corrente para poder oxigenar o paciente. Então, com a mão não dominante, você faz o C e o E. Na prática vai ficar muito, muito claro para vocês acompanharem isso. E com a outra mão eu causo a pressão. E se eu tiver em 2 socorristas, aí fica muito fácil.
você faz o C e o E com as duas mãos, que vai te dar muito mais segurança, muito mais conforto para executar a manobra. Então, o outro socorrista ele causa a pressão no ambu. Agora, uma dúvida muito frequente. Como você deve fazer essa pressão no ambu? Você tem que apertar durante 1 segundo. 1 segundo é o que você aperta esse ambu. E com que frequência? No paciente em parada cardiorrespiratória, a cada 30 compressões, o socorrista vai te avisar no final das compressões e você faz 2 ventilações com duração de 1 segundo. Se o paciente não tiver em parada cardiorrespiratória, aí nós vamos abrir a via aérea dele e fazer uma ventilação a cada 6 segundos, que é a famosa ventilação de resgate. Nós vamos executar essa ventilação de resgate durante 2 minutos e parar para checar se o paciente deteriorou para uma parada cardiorrespiratória ou se ele ainda continua em parada respiratória. Até quando? Até a minha ajuda chegar, porque vocês chamaram ajuda depois de verificar que ele não responde. Mas e se as manobras manuais não funcionarem? Mesmo assim, a gente sempre brinca nas aulas, nos treinamentos, que assim como no amor, é na área da saúde, nem sempre nem nunca. Mas brincadeiras à parte, sempre vão ter exceções para confirmar a regra. Então, às vezes, eu executo com maestria, bem bonitinho, bem certinho, a minha manobra de abertura de via aérea e não funciona. Não é culpa do socorrista, não é iatrogenia, é do paciente. Às vezes acontece. Mas você tem equipamentos adjuntos para a abertura da via aérea, para garantir a patência dessa via aérea. A primeira delas que eu trouxe para vocês é a cânula orofaríngea, mais conhecida como cânula de Guedel. O que acontece? O paciente está com a via aérea obstruída e você vai inserir para fazer uma comunicação através da cavidade oral até a abertura da via aérea, até o começo da via aérea inferior, né? Ali nas pregas vocais, para que o ar entre. E como que a gente faz? Primeiro você tem que medir. A medida ela é essencial para você garantir o sucesso desse dispositivo. É muito simples e parece simples, mas às vezes complica. Você faz a medição da comissura labial até o lóbulo da orelha ou o ângulo da mandíbula. Tem que medir, é obrigatório. Por quê? Uma cânula de Guedel muito grande, você empurra a língua e obstrui a via aérea. E uma cânula muito pequena, você não vai atingir o seu objetivo. Pode também empurrar a língua e pode ficar muito superficial e não atingir as vias aéreas inferiores. Esse paciente, para você lançar a mão desse dispositivo, pessoal, ele não tem que ter reflexo de vômito. Eu não vou falar para vocês objetivar um número de Glasgow, por exemplo, que é uma escala muito válida no trauma e trazida para o clínico, porque às vezes um paciente com Glasgow baixo, ele tem reflexo de vômito. E um paciente com Glasgow ainda limítrofe, ele já perdeu o reflexo de vômito. Mas, em geral, o paciente com rebaixamento acentuado do nível de consciência, ele perde o reflexo. Se você tentar inserir essa cânula e o paciente apresentar reflexo de vômito, ela não pode ser inserida, tá certo? Mas o que eu vou fazer? Aí você vai ter a cânula nasofaríngea. A cânula nasofaríngea, em detrimento à cânula de Guedel, ela é muito bem tolerada por paciente semiconsciente e até paciente consciente. Isso mesmo. A gente tem até aulas bastante didáticas com inserção da cânula nasofaríngea em paciente consciente, paciente voluntário que aceita a inserção da cânula, que vocês podem, inclusive, conferir aqui no nosso Instagram. Depois tem uma aula bem bacana da inserção dessas cânulas. Então, a medição ela vai diferir, ela muda. Você vai pegar a ponta do nariz do paciente até o lóbulo da orelha. Essa é a medida da cânula nasofaríngea. Não pode ser grande demais e não pode ser pequena demais, igual a cânula orofaríngea. E como eu faço a inserção? Diferente da Guedel, aqui é interessante que a gente lubrifique, tá? Pode ser com lubrificante hidrossolúvel ou lubrificante à base de xilocaína. Antes da inserção, você inspeciona a narina do paciente na busca daquela narina mais calibrosa, porque é comum que aconteça a isquemia da asa do nariz. Então, você compara ali, geralmente com o dedo mínimo do paciente, ele faz uma comparação bem interessante com o diâmetro da cânula. Mas isso não é uma regra muito fidedigna. Então, você escolhe a narina mais calibrosa, faz uma inspeção para ver se não tem desvio de septo, se não tem secreção, se não tem sangramento ativo, enfim. Faz uma avaliação e faz a inserção. Normalmente vai muito bem, vai muito tranquilo. Se você sentir uma resistência e a cânula não progredir, aí obviamente você vai trocar de narina. Nunca força nada, sempre vai
com a avaliação. Por último, e não menos importante, chegou a hora da gente desfibrilar o nosso paciente. A nossa ajuda chegou, buscaram o DEA. Eu sei que aqui na UEA tem dispositivo, tem o desfibrilador externo automático. Então, hipoteticamente, se alguém tiver um mal súbito aqui, tem vários profissionais, vão buscar o DEA, vão fazer todos os procedimentos que a gente comentou até agora, e o DEA vai chegar. Quando ele chegar, nós temos que aplicá-lo. Independente se o paciente está recebendo manobras de reanimação, se você está fazendo a abertura, enfim, ele chegou, ele tem que ser aplicado. Porque o DEA, ele faz a leitura, ele é um equipamento automático que aplica choques não sincronizados. Ele desfibrila o paciente. Ele tem um choque pré-programado, depende da marca, do tipo de onda aplicada, não vale a pena a gente falar em joules. Mas ele aplica esse choque de maneira eficaz para poder cessar um ritmo chocável, que seria uma PV sem pulso ou uma fibrilação ventricular. Então o DEA chegou, você aplica o quanto antes, porque lembra lá dos nossos tempos sensíveis, o primeiro tempo, ele é a fase elétrica. Antes de passar para uma fase circulatória, que eu preciso fazer compressão efetivamente. E o desfecho pior que a gente pode imaginar para esse paciente é uma fase metabólica, onde já caminha para a lesão irreversível dos neurônios, das células, dos miócitos, enfim, para uma morte realmente celular e metabólica. Então aqui nessa fase ele é importante, porque ele vai reconhecer e ele vai te dar instrução de como proceder, ligar o aparelho, colar as pás, afastar-se do paciente, momento de aplicar o choque, de voltar a RCP. Normalmente eles têm um BIP, que é um feedback auditivo para te orientar na frequência correta que você deve fazer essas compressões. Então o DEA, para quem não tem muito contato com o paciente grave, ele dá um suporte muito bom de liderança. Ele acaba orientando as execuções. Então nunca chegou o DEA, coloque o DEA. Por quê? Porque na parada extra-hospitalar, reitero, os ritmos predominantes são chocados e a gente tem que colocar o quanto antes esse aparelho. A gente vai pausar ou vai direto? Certo. Então nós terminamos aqui, de uma maneira geral, nós vamos ter um momento de prática, quando nós recebemos o convite de participar. Mas suporte básico, eu fiquei muito animado, porque é isso mesmo, isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que se atentar. Nós poderíamos estar falando aqui de termos absurdamente técnicos, demasiadamente difíceis de compreensão, mas eu quero começar com vocês aqui de suporte básico. Eu espero que até aqui nós tenhamos conseguido trazer um panorama, uma visão geral de como chegar no paciente, fazer uma avaliação de SPV, pensar na avaliação primária e garantir uma ventilação de resgate para aquele paciente que não está parado, identificar que ele não tem pulso, não tem respiração, aplicar as compressões e aplicar o DEA depois que ele chegar, porque a gente chamou ajuda e aprendeu o momento certo de chamar ajuda. Então, até aqui, espero ter contribuído. Agora nós vamos passar para um tema bem interessante que foi colocado para que a gente trouxesse hoje aqui, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Esse tema, pessoal, está muito falado por conta de algumas atualizações nacionais, vocês devem acompanhar em rede, mas nós vamos trazer aqui o que as diretrizes, os guidelines que são baseados em evidências científicas robustas nos orientam a fazer. Se vai ter atualização ou não, a gente tem que aguardar os próximos passos e a gente marca um novo momento e atualiza, tá certo? Então, OVASS, o que é OVASS? OVASS é uma sigla que nos lembra de obstrução das vias aéreas por corpo estranho, o famoso engasgo, que a gente fala. Aqui nós temos 3 momentos. Primeiro, saber que ele pode ser testemunhado ou referido por alguém, ou não testemunhado. Você não vai ter ninguém relatando, nenhum paciente, mas você consegue identificar por um sinal que eu vou passar para vocês. E essa obstrução, ela pode ser leve ou pode ser grave. Na obstrução leve, nós chamamos de obstrução parcial. Por quê? Porque o paciente ainda tem uma passagem de ar pela via aérea. Ele consegue respirar. Óbvio, não é o seu basal, não é o seu natural, por isso o paciente ele pode apresentar sinais de ansiedade e apresentar o sinal universal de asfixia, que é levar as mãos até o pescoço. Isso ele é intuitivo, é de instinto. O paciente que está asfixiando, mesmo numa obstrução leve e parcial, ele tende a levar as mãos no pescoço para poder sinalizar que tem alguma coisa errada ali.
Por isso, testemunhado ou não. Se for testemunhado, você vai ver acontecendo, alguém vai relatar, e se não for, você vai perceber que o paciente está com as mãos no pescoço. Sinal universal de asfixia. E essa obstrução pode ser grave. Qual que é a diferença? Que na leve, como o ar passa, esse paciente ele pode ainda conseguir falar, pode articular palavras, pode estar emitindo sons, gemido. Por quê? O som só vai acontecer se tiver passagem de ar na prega vocal, para ela vibrar. Então, se está gemendo, está emitindo som, é sinal que o ar está passando, mesmo que o paciente esteja bastante ansioso, tá? E na obstrução grave, esse paciente, ele não emite som, ele não consegue falar e ele não consegue tossir. Mesmo que ele tente tossir, é uma tosse silenciosa. Ele faz o movimento da tosse e não acontece nada ali. Isso caracteriza uma obstrução grave. Por óbvio, a grave ela vai demandar mais atenção dos profissionais, mais atenção dos socorristas, que ela pode caminhar para uma parada cardiorrespiratória de causa hipoxêmica, porque o paciente não está respirando. Chamo a atenção para vocês aqui do sinal universal de asfixia. Eu já disse que ele é intuitivo de instinto, mas vale muito a pena a gente conhecer esse sinal para até que nós nos comuniquemos numa situação de emergência. Por exemplo, esse sinal aqui, ele é universal. Todo mundo sabe que é um beleza no mundo todo. Todo mundo sabe que é um tchau. E também todo mundo vai entender se você estiver engasgado. Mesmo se você não tem uma obstrução que te causa ansiedade e hipóxia o suficiente para você ter o instinto de levar a mão no pescoço, você pode comunicar para alguém colocando a mão no pescoço e a pessoa vai entender. Então tem essas duas vertentes aí. E aí eu identifiquei, sei que uma vítima está engasgada, está com obstrução das vias aéreas. O que eu devo fazer? Eu devo agir como profissional, como socorrista, ou como leigo treinado também. Então nós temos a manobra de desengasgo, ou muito conhecida mundialmente como manobra de Heimlich, né? No adulto e na criança maior que 1 ano, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos posicionar atrás dessa vítima e fazer... eu coloquei escrito para vocês aqui, vocês podem printar e ler com calma. Mas eu vou falar de um modo diferente para que fique bem entendido, para a gente não ficar cansando o termo técnico aqui. Então você se posiciona atrás da vítima, faz um punho cerrado com a mão dominante e ancora ela com a mão não dominante. E esse punho cerrado você tem que posicionar na direção do diafragma. Nós que somos profissionais de saúde, a gente vai saber muito fácil por conta das aulas de anatomia. Mas eu esqueci por algum motivo, ou não sou da área da saúde. Como eu identifico? Você cerra o punho, libera o seu polegar, a gente vai fazer uma sessão prática, vai ficar bem fácil, e esse polegar ele vai na cicatriz umbilical. E eu só dobro a minha mão para cima, eu caio em cima do diafragma, e ancoro com a minha mão no dominante. Aqui eu estou na posição de fazer a manobra. Eu tenho que imitar uma tosse vigorosa, eu tenho que causar uma pressão abdominal, para que também cause pressão torácica, e esse corpo estranho ele seja expelido, para que nós tenhamos a desobstrução das vias aéreas. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer compressão abdominal. Só que não é uma compressão comum, é muito simples. Só que você tem que se lembrar disso. Você tem que fazer compressão em J, lembra da letra J. Desenhe um J imaginário, abstrato, em compressões vigorosas para dentro e para cima, para dentro e para cima, com bastante força. Vigoroso, para aumentar a pressão abdominal e a pressão intratorácica. Por isso que o desenho é de um J. Quanto tempo eu devo fazer isso? Até quando eu devo fazer isso? Bem, eu já aprendi, Rafael, que eu tenho que me posicionar atrás do paciente, eu tenho que fazer um punho cerrado e fazer compressão abdominal em desenho de J imaginário. Você vai repetir esses movimentos até que aconteça a desobstrução das vias aéreas ou a vítima se torne inconsciente. Aí, você vai ter duas opções. Essa vítima, ela vai voltar com rebaixamento, com risco de vômito, de broncoaspiração, mas você desobstruiu as vias aéreas. Beleza. Você está atrás da vítima, posicionado de uma maneira que te dê ponto de apoio. Eu vou mostrar isso na prática para vocês. Então, você deita essa vítima e coloca ela em posição lateral de recuperação, que é esse boneco deitadinho aqui. Tem uma técnica que a gente usa para poder alcançar essa posição com bastante facilidade e ela tem as suas indicações, porque quando você lateraliza essa vítima, você previne a broncoaspiração por acomodamento do líquido da alimentação no fundo do estômago e ao mesmo tempo que você deixa
a via aérea direcionada para baixo por gravidade. Se o paciente vomitar, esse conteúdo ele escorre, ele vai para baixo, ele não volta para a via aérea. E você também posiciona de uma maneira que você faz a abertura chin lift, a abertura manual da via aérea. Então, é muito boa essa posição lateral de recuperação. Lembrem de fazer isso sempre que aplicarem uma Heimlich e o paciente voltar com o risco de obstrução das vias aéreas. Mas se esse meu paciente não tem a desobstrução das vias aéreas, ele se torna inconsciente, o que eu faço? Você deita a vítima em posição supina e você vai fazer compressões torácicas e ventilação como se fosse numa parada cardiorrespiratória. No entanto, as compressões torácicas aqui, elas têm o intuito de aumentar a pressão dentro do tórax, a pressão intratorácica, e você conseguir fazer a desobstrução da via aérea. Não é no intuito de comprimir o músculo cardíaco, as câmaras cardíacas, é comprimir o tórax. Mas a compressão é a mesma posição e a mesma frequência. Porém, quando você vai começar, não precisa checar pulso. Você só deita o paciente e já começa a compressão. Quantas compressões eu devo fazer, Rafael? As 30 compressões. Você vai fazer 30 compressões e vai fazer 2 ventilações. Só que aí tem um detalhe. Antes de ventilar o paciente, você posiciona, abre a via aérea do paciente e visualiza a cavidade oral. Consigo enxergar esse meu corpo estranho? Eu vou fazer uma pinça, pode ser uma pinça digital com os dedos mesmo, e retiro esse corpo estranho. Se eu tiver instrumental, por exemplo, a pinça Magio, que a gente utiliza bastante nessas situações, eu pinço com essa minha pinça e retiro o corpo estranho. Posso, inclusive, tentar reposicionar para tentar visualizar. Não vi, aí eu vou fazer 2 ventilações. E vou intercalando até que esse meu paciente, infelizmente, pode evoluir para parada cardiorrespiratória e eu começo o protocolo de RCP. Ou ele atinja a desobstrução das vias aéreas. Dito isto, o nosso público ele é sempre paralelo, né? Adultos e crianças. Crianças, por extremo de idade, é sempre mais delicado para a gente tratar. Então, o que eu disse para vocês agora, de obstrução de vias aéreas, é para criança acima de 1 ano. Ah, mas a criança pequenininha aqui, o que eu vou fazer de diferente? Você vai dosar a força, por óbvio, né? E você vai ajoelhar, vai ficar de joelho, para você ter um nível do abdômen da criança. Você vai se ajustar de acordo com o tamanho da vítima. E se a vítima tem menos de 1 ano de idade, como é o caso, bebês abaixo de 1 ano, a gente não vai fazer essa compressão abdominal. A gente vai fazer golpes dorsais intercalados com compressões torácicas. Até quando? Como que eu faço esse golpe? Nós vamos ter uma sessão prática, vai ficar muito fácil de entender. Mas basicamente você tem que posicionar o bebê no seu antebraço não dominante, de forma que você garanta a abertura da via aérea dele, para que você consiga fazer o golpe dorsal e tenha comunicação do ar com o ambiente e esse corpo estranho possa ser expelido. Eu faço isso com o bebê direcionado a cabeça para baixo, para a gravidade, e golpes dorsais durante 5 vezes. 5 golpes dorsais. Resolveu? Criança chorou? Bebê chorou? O bebê chorou? Excelente. Se o bebê não desobstruiu a via aérea, aí você vai voltar para o outro antebraço e fazer, garantindo também essa via aérea aberta, e fazer compressões torácicas durante 5 vezes. Isso eu vou intercalando dorsal com torácico até que o bebê se torne inconsciente, ou evolua para uma parada cardiorrespiratória, ou então que eu consiga atingir a desobstrução das vias aéreas. Bom, pessoal, hoje eu trouxe para vocês, bem breve, eu tentei atender a solicitação aqui da UEA, junto com o governo de estado, que me convidou enquanto pessoa física, Rafael, estudante de escola pública, né, atualmente faço doutorado na UFSC, é meu dever levar um pouco do conhecimento que eu vou adquirindo para os meus colegas de saúde e para a comunidade em geral. E também o convite foi direcionado ao Instituto de Prática Avançada, que é uma instituição cujo eu tenho o prazer de estar à frente como diretor e trazer alguns cursos de suporte básico, suporte avançado, ventilação mecânica, sutura para enfermeiro, que é muito importante para as pessoas que trabalham no interior também. Então, nós prontamente aceitamos esse convite e tentamos trazer uma aula mais leve, mais tranquila, com bastante imagens, e espero muito ter atingido esse objetivo. E agradeço mais uma vez o convite da enfermeira Gabriela, agradeço ao UEA como instituição,
à Secretaria de Saúde, Governo de Estado e a todos que tiraram um tempinho para assistir até aqui. Obrigado.